Este ano que passou, embora se tenha feito, haja continuidade relativamente ao trabalho do provedor anterior, procedeu-se aqui a uma ligeira alteração em termos de reajuste de metodologia. Isto é, nós normalmente recebemos reclamações, queixas ou solicitações, sendo que grande parte dos processos que nos chegavam à mão, começámos a perceber que vinham diretamente, isto é, as pessoas já não recorriam aos serviços, vinham diretamente à provedoria e a provedoria acompanhava o processo como... Ora bem, entendeu-se que isto era um bypass aos serviços e que não faz sentido, porque, de facto, a provedora não é um primeiro acesso, é um último recurso. E, como tal, os municípios têm que recorrer aos serviços, que têm competência para tal, e, no caso, então, de não ficarem satisfeitos com alguma decisão, ou não estarem de acordo, então, sim, recorrer à provedoria. O que nós fazemos nesses casos que nos chegam, nessas circunstâncias, encaminhamos aos respectivos serviços, damos conta ao município que se fez isso, e depois pedimos que os serviços também nos deem o feedback depois de apresentar essa situação. Para terem uma ideia dos 538 casos que nós recebemos este ano, mais de metade são de encaminhamentos, isto é, são de casos que verdadeiramente não são da nossa competência imediata. Claro que nós informamos o município que, depois de contactar os serviços, se for caso disso, nós cá estamos, então sim, para exercer a nossa competência. Relativamente aos serviços que são geradores de maior número de procura por parte do trabalho da provedoria, à cabeça a fiscalização, logo seguida, com o mesmo valor da mobilidade e policiamento. O policiamento tem mais a ver, sobretudo, com questões de reboques, eu só estive ali parado 2 minutos e vieram-me logo multar. Bom, estão a ver, normalmente até nem tem acolhimento. Para além dos serviços da Câmara, digamos assim, depois temos as empresas municipais, que também são geradoras de reclamações, ou queixas, ou solicitações. A empresa das Águas do Porto é claramente aquela que tem maior número de reclamações, seguida da empresa municipal do ambiente e depois a Domus Social, sendo que a Domus Social são mais solicitações, é no sentido de dizer, olha, pedi uma casa, estou à espera, nunca mais tive resposta, era mais nisto do que propriamente reclamações que nós temos tido. A maior parte do acesso faz-se, a esmagadora maioria, verão depois, enfim, pelo relatório, se tiverem interesse em consultá-lo, vêm-nos através do balcão virtual, mas assim uma esmagadora maioria. Portanto, de facto, a recepção de facto funciona. Relativamente aos prazos, o prazo que está fixado era de resposta de 10 dias, alargou-se para 15 para poder também dar algum tempo para os serviços responderem, porque às vezes há processos um bocadinho mais complicados, nomeadamente, por exemplo, os da fiscalização, e hoje em dia essa média, que já foi bastante mais elevada, anda nos 17 dias, tendo que 97% dos prazos foram arquivados no prazo máximo de 30 dias úteis. Se me disser assim, 538, não há muita queixa, não há capital de queixa relativamente à atuação da Câmara. Ora, todos nós sabemos que isso não é verdade, porque todos nós temos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, que se queixam disto, daquilo, daquele outro. Isto significa o quê? Que, efetivamente, não há recurso ao serviço da provedoria, as pessoas têm capital de queixa, mas não têm como ou onde se queixar, e quando não chegam a um ponto de entendimento com os serviços, então, pronto, é o descontentamento geral. Portanto, entendeu-se que se calhar valeria a pena fazer-se alguma promoção do papel do provedor e, portanto, está em curso, vai iniciar-se uma campanha de divulgação do papel do provedor junto dos municípios, no sentido de saber quem pode aceder, como pode aceder, o que é que o provedor pode fazer. Nós temos sempre a preocupação de dizer a quem recorre a nós que nós não temos capacidade de alterar decisões, temos apenas alguma capacidade de influenciar a alteração da decisão e não suspendemos, quer dizer, o recurso ao provedor não pode suspender prazos, infelizmente, porque senão podia ser
um recurso mal utilizado. E queria fazer-lhe, no fundo, duas perguntas curtas. Uma tem a ver com a extinção da anterior figura do provedor do inquilino municipal e por isso estranhar não ver refletido neste relatório recursos, por exemplo, por despejo. E queria perguntar-lhe se eles não existem, se são num número que não merece ser aqui referido. E a outra pergunta, faço já as duas seguidas, se não se importar, tem a ver com esta recomendação número 2, relativa à leitura da fatura da água, e perguntar-lhe também, quando indica que um dos principais números de recursos tem a ver, de facto, com a empresa das Águas do Porto, que mais tipos de queixas é que estão, para além destas dificuldades na leitura, que eu compreendo, mas que ainda assim não se comparam com a da eletricidade, não? Nós não temos praticamente reclamações por parte de inquilinos municipais, porque naturalmente tem a empresa que é a primeira resposta. As solicitações que temos prendem-se, como lhe disse, com os pedidos de habitação, porque as pessoas ou têm direito à habitação e ficam a aguardar um determinado tempo, tem mais a ver com isso. Portanto, o grosso das solicitações à Procuradoria são nesse sentido, e depois há uma outra, mas nem é muito significativa em termos de número de casos, que tem a ver com pedidos para fazer parte do agregado, portanto, o alargamento do agregado familiar, que normalmente são recusados esses pedidos, mas vamos lá ver, quer relativamente ao pedido de habitação social, quer relativamente a esses casos concretos, como os critérios são muito claros e muito objetivos, aquilo não há como, pronto, aquilo é por pontuação, podemos não concordar com os critérios, mas desde que os haja e tenham sido aprovados, aquilo basta cumprir aqueles critérios e, portanto, eu estou convencida que será, sobretudo por isso, que nós não temos grandes reclamações, aliás, nem temos reclamações. Às vezes sinto nas pessoas que recorrem a nós, não apenas em habitação social, mas também outro tipo de pessoas, por exemplo, pessoas que têm as casas em muito mau estado, pessoas de idade, que têm rendas baixas, que vêm reclamar porque o senhorio não faz obras. Um colo que é preciso, às vezes, dar a estas pessoas, porque é evidente que a lei é igual para todos e deve ser assim aplicada, mas há casos particulares e nós não podemos só olhar para a lei sem ver atrás da lei as pessoas. As pessoas, é importante olhar para as pessoas também. E nós também fazemos esse trabalho. Isto é, nós fazemos o trabalho de tentar que a lei seja aplicada e cumprir aquilo, enfim, que os serviços determinam, mas gostamos de chegar às pessoas, sobretudo aquelas que estão mais fragilizadas, que não têm retaguarda. Portanto, fazer de alguma forma algum trabalho supletivo que não devemos fazer relativamente ao trabalho da Câmara. Relativamente às águas, a maior parte dos casos prendem-se, de facto, com um mau entendimento da faturação, muitas vezes com atrasos nos pagamentos. Pronto, são situações às vezes complicadas, inclusivamente já justificou que nós tivéssemos ido por 2 vezes às águas tentar dirimir situações menos claras entre os municípios e as águas. Mas sim, as águas registram assim, em termos de reclamações, é um dos serviços que, juntamente com a fiscalização, que apresenta maior número de casos.